Por que será que os brasileiros gostam tanto de SUV, o famoso utilitário esportivo? Essa é só uma das muitas perguntas e questionamentos que nós vamos responder hoje no Carve Podcast, o podcast que nasceu para te ajudar a tirar suas dúvidas na hora de escolher o seu próximo carro seminovo ou 0 km. Bem-vindo a mais uma edição do Carve Podcast. É muito bom estar aqui toda segunda-feira com vocês, tirando as dúvidas e respondendo a galera que está na dúvida na hora de comprar um carro seminovo ou quer perguntar algo específico de algum carro. Então, antes de começar a responder, comentar aqui um questionamento aqui do Almir, que deixou lá nas nossas redes sociais, perguntar como é que eu faço para participar do Carve Podcast. Você que quer participar, mandar sua dúvida, é fácil, é só ir nas redes sociais da Carve e deixar sua pergunta. E se quiser, use a hashtag, use a hashtag CarveResponde. Então, hashtag CarveResponde, que a gente vai lá responder você, colocar nos comentários. Depois a gente vai responder os seus comentários aqui. Vamos lá. Vamos começar com o Almir. O Almir, ele faz uma provocação aqui que eu queria trazer para a mesa como uma pergunta. Que o Almir fala que ele não gosta de SUV. E justamente brasileiro, né? Que a gente sempre fala que brasileiro gosta de SUV. Pelo menos é o que falam pra gente. Porque me lembra carro de funerária, padeiro, não tem beleza e quando tem é uma fortuna. Ainda com um amigo, andou num Corolla e achou totalmente desconfortável. Isso porque ele fez esse comentário no nosso vídeo do Nissan Sentra, que a gente falou para não comprar um Toyota Corolla sem andar no Nissan Sentra, no novo Nissan Sentra, porque poderia ser uma opção para você. Ele achou o Corolla com banco duro, mas agora ele vai de Sentra. Quanto a equipamentos é bom, mas quem andou de Jeep rural. Vamos lá. Almir, a primeira coisa é que você não gosta de SUV, beleza, e que você acha que é carro de funerária. Isso é curioso porque eu já ouvi esse comentário sobre carro de funerária, mas não foi sobre SUV. Foi as peruas, as station wagons. Eu já vi pessoas falando que não gostam de perua porque parece um carro de funerária. E é muito engraçado porque isso é uma coisa bem do mercado brasileiro. O mercado americano também não é um mercado de peruas, mas o mercado norte-americano ele é muito diferente do mercado europeu. Como lá é um país continental que tem muito espaço, cidades novas, lá a cultura do SUV cresceu muito mais e a cultura das picapes, as picapes muito grandes, atendiam quem precisava de espaço ou que precisava levar alguma coisa grande e depois os SUVs. Então o mercado de peruas, mesmo quando existia lá as station wagons, elas eram uns trambolhos grandes. A perua, como a gente gosta, a gente que gosta de andar de carro, as peruas que a gente gosta, tipo um Audi RS4, o RS6, agora saiu a nova BMW M3 perua, é mais do mercado europeu, que tem cidades mais apertadas, não tem tanto espaço para um SUV e o pessoal nem pensa, é uma coisa quase impossível você pensar que alguém tem uma picape para andar numa cidade, algo que é até comum aqui no Brasil, tem todo o mercado sobre isso e tem uma pergunta sobre picape daqui a pouco. Mas perua sim, eu já ouvi muita gente falando que perua parece carro de funerária. Eu sou totalmente fã das peruas. Eu teria uma perua fácil, uma A4 perua, uma RS4 seria um sonho. Todas as a Golf Variant eu acho bem bacana. Então eu teria uma perua, acho que é um carro bem legal porque ele combina a parte de espaço a mais que a gente precisa quando a gente tem uma família. Eu tenho 2 filhos. Você mantém aquela arquitetura de um sedã e mantém também a dirigibilidade, né? A esportividade do sedã que deu origem para aquela perua. Então eu gosto. Mas você diz que não gosta de SUV e que fala que eles só são bonitos quando são caros. Sim, beleza. Estamos falando aqui de estética, que é algo particular. Você pode achar um carro bonito, achar um outro carro feio. E aí eu queria o comentário de vocês se vocês acham que só os SUVs caros são bonitos. Eu vou discordar de você, porque se vocês derem aí depois uma olhadinha, olha Bentley Bentayga, vê se vocês acham isso bonito. E olhem o primeiro Porsche Cayenne, se ele era bonito. Não era bonito, né? Então não é necessariamente esses carros super caros que são bonitos. E aí você vai falar, bom, a Lamborghini Urus é bonita? Também é pessoal, mas eu acho que tem muita coisa acontecendo ali com a Urus. E ele acha que desconfortável o Corolla, que eu acho uma coisa bem curiosa, né? Normalmente a gente acha o Corolla confortável até demais. Mas o fenômeno do mercado de SUVs no Brasil tem 2 motivos. Tem vários motivos, mas vamos falar de alguns.
o piso no Brasil, o asfalto, mesmo das cidades mais desenvolvidas, as capitais, cheias de dinheiro, esse asfalto é uma porcaria. Valeta, é tudo mal nivelado. Então, um carro com mais altura consegue passar por esses obstáculos, consegue passar, às vezes, por uma rua que tem um espelho d'água, não digo alagamento, mas é bem melhor do que um sedã, vai raspar menos. E quando a gente fala de espaço na vertical, ou seja, você sentar no carro e ter mais espaço para a cabeça, normalmente um SUV vai ter mais espaço para a cabeça. Se bem que vários SUVs eles sacrificam muito o espaço no porta-malas, como um Jeep Renegade. Então, às vezes, a família que compra um Jeep Renegade ganha esse espaço, essa cabine mais bonita e sacrifica o porta-malas. E às vezes percebe isso só depois, quando vai usar o carro várias vezes para viajar, para pegar a estrada. Então, tenha isso em consideração se você está comprando um SUV. Mas é principalmente isso, a questão do piso e a questão de atender essa demanda de um carro um pouquinho maior. E aí vem uma outra coisa que também tem que entrar na conta, que é status. O mercado brasileiro foi moldado como SUV status, como depois do sedã você tem o SUV. Essa a lógica que as pessoas têm. Eu tinha um sedã, agora vou ter um SUV. É um passo depois. Então, essas duas combinações que as montadoras perceberam faz tempo, elas exploram e é uma coisa que vai se autoalimentando. Tem cada vez mais SUV, cada vez as pessoas compram mais SUV porque só tem SUV, não tem perua, não tem outro sedã. Então o mercado fala, olha, eles gostam de SUV. E aí chegam as marcas novas e só trazem SUVs. E isso vai se multiplicando. Então, por que o brasileiro gosta de SUV? Questão de status e um carro que atenda ao nosso piso péssimo no Brasil, invariavelmente da cidade onde você está, e você consiga passar por valetas e buracos. É basicamente isso porque o brasileiro gosta de SUV, mas se tiver um outro motivo, coloca aí embaixo nos comentários. A próxima pergunta tem a ver, que é do Jade Júnior Santos. Ele comentou no nosso vídeo da Chevrolet Montana. Por sinal, se você não assistiu esse vídeo, assista lá. Ele fala que é uma ótima opção de picape, comparando com a Renault Oroch e com a Fiat Strada. Mas a pergunta que ele faz é por que não tem motor 1.4 turbo nessa nova versão? O que a gente falou com a Chevrolet e também nos bastidores que eles falam, e também uma questão de análise mercadológica, como vocês viram no vídeo da Montana, a Montana está posicionada, ela nasceu para ficar justamente nesse meio do caminho entre a Strada e a Toro, que são as referências nesse mercado. Então faz todo sentido, se você vai criar um produto para esse mercado, você olha esse buraquinho que tem entre elas em questão de tamanho. Então eles foram lá e encaixaram a Montana. Então pensa um pouco comigo, eles vão lá e colocam a Montana com a plataforma base do GM Tracker, do SUV Tracker, que já tem motor 1.0 turbo, já tem motor 1.2 turbo, que é o que é usado na Montana. Para que eu vou gastar desenvolvimento para pegar um outro motor, que eu não faço no Brasil, esse motor 1.4, que é do Cruze, para colocar nessa picape? Para ela ficar mais potente? Qual é o nicho de mercado que quer uma picape menor do que uma Fiat Toro, mas com um motor mais forte? E olha só, mais forte no sentido figurado, porque esse 1.4 não rende tanto quanto o 1.3, que é mais moderno, esse 1.3 do grupo Stellantis. Então, você entendeu que eles iam colocar um motor maior, não ia ser mais potente do que a concorrente, ia ser uma picape menor. E o preço dela ia ficar desconfigurado. Você fala, não, para que eu vou pagar mais para uma Montana que não é um motor mais forte e é menor do que uma Toro, custando o mesmo? Não ia fazer sentido. Então, o que faz sentido para a montadora? Já usar o motor 1.2, que você já tem prontinho para essa plataforma, você já tem validado tudo dele dentro dessa arquitetura, coloca na Montana, numa picape menor, e atende um outro tipo de cliente. O cliente que não quer a Fiat Toro grandona e também não acha que a Strada atenda ele, porque é pequenininha, é mais focada em trabalho, não atenderia e não tem tanto luxo. Se bem que quem viu o vídeo lá da Montana viu que eu reclamei que eu acho que a Montana, pela proposta dela, que é ser uma picape urbana, ela poderia ter uma cabine um pouco mais caprichada, com algum material diferente. A Fiat tem isso com a Ranch, né? A versão Ranch da Strada, e também as outras picapes sempre tem uma versão um pouquinho mais luxuosa, é a palavra. Então eu acho que faltou isso na Montana, mas quem sabe logo mais a gente pode ter uma versão um pouco mais equipada. Mas eu acho que faz mais sentido mesmo, do ponto de vista
de negócio e de proposta da picape para atender um cliente, ela ser 1.2. Ela ser 1.4 turbo seria muito legal, mas esse cliente talvez não ia querer pagar o preço ou não ia ver o valor disso no produto final, e desenvolver isso ficaria muito caro, tá, Jade? Então é basicamente essa a razão pela qual a Montana não tem motor 1.4 turbo. O Jason Neres tá falando assim, caramba, tiro meu chapéu para essa mulher, que é a nossa querida Paula Mascari. No nosso vídeo do Audi Q7, que é o Audi Q7 que o Messi já dirigiu, né? Já teve um Audi Q7. Ela começa o vídeo batendo embaixadinha, né? E detalhe do salto alto, né? Para qualquer uma, inclusive gravar um carro igual o Messi, só a Paula, parabéns, tenha mais vídeos como esse. E aqui eu peguei esse comentário do Jason, valeu Jason, ou Jason, né? Que é esse vídeo com a Paula fazendo embaixadinha, para levantar uma outra questão. E aí eu acho que aqui, na verdade, Carve Podcast, eu que estou perguntando para vocês, que é o quanto que vocês gostam ou não gostam, né? Aqui a gente pode estar aberto a opiniões, quando os vídeos têm os nossos vídeos têm uma pegada de entretenimento, ou seja, além da gente passar a informação dos carros, como eles são, equipamentos, preços, o interior, mostrar cada detalhe para vocês com uma imagem bem bacana, o quanto que vocês gostam de entretenimento, da Paula fazendo embaixadinha no começo, ou quando a gente faz alguma outra gracinha dentro dos vídeos, tentando sempre ser engraçado, tentando ser engraçado, essa é a palavra. Eu acho que a Paula é muito mais engraçada do que eu não consigo ser tanto, mas a gente tentar fazer uma coisa para aliviar. Porque o que eu vejo no YouTube, no cenário do YouTube brasileiro tem gente que faz umas coisas muito sérias, muito analisando o carro, beleza, tem seu público, tem essa coisa muito focada em cada parafuso do carro, beleza, e tem gente que faz a coisa meio só entretenimento, com bordão, e não entrega tanto valor no sentido de dica, é mais uma coisa do entretenimento. E os dois têm públicos grandes, tá? Não é melhor que o outro. São coisas de propostas diferentes. O que vocês gostam? Vocês gostam que tenha uma proposta mais de levar informação para vocês com uma pitadinha de humor, uma pitadinha de entretenimento? Vocês gostam disso ou não? Vocês querem que seja uma coisa 100% focada no produto, nada de gracinha e vamos direto ao ponto? Porque eu gosto dessas experiências que a gente tem aqui dentro da Carve, de tentar levar uma coisa diferente para vocês, sempre tentando ser engraçado e tentando ser engraçado com bom gosto, né? Sem querer fazer piada boba, né? É sempre o que a gente tenta fazer, com a ajuda de vocês. O USA For Store perguntou no nosso vídeo do Polo Track, falou assim, agora eu te pergunto, vai ser mesmo o preço do Gol? Certeza que não. Porque o Volkswagen Polo Track foi o carro que matou o Volkswagen Gol. A Volkswagen tirou o Gol e a gente explica lá no vídeo por que a Volkswagen tirou o Gol de fabricação. E o Polo Track entra como substituto do carro. E aí, vou trazer isso para uma outra discussão. Não vai ter um preço de um Gol, porque nem o Gol tinha preço de Gol, se é que vocês lembram, quando ele foi ficando mais caro no final, nem ele era mais um carro popular. Surgiu até uma notícia, vocês devem ter acompanhado, deu bastante burburinho na mídia em geral, não só a gente que acompanha carro, que o Filosa lá para o pessoal da Autodata, né, ele que é presidente do grupo, vou até falar o cargo dele bonitinho aqui para não falar coisa errada, que é o presidente da Stellantis, Antônio Filosa. Ele falou, e aí eu vou abrir aspas dele aqui no conteúdo da Autodata, por sinal, o conteúdo da Autodata é muito legal, a demanda por mobilidade no Brasil não mudará por questões demográficas. Hoje ela é distribuída em transporte público, carros novos e usados, motos e serviços de mobilidade como Uber. Se conseguirmos emplacar um projeto de carro popular ou de baixo custo, haveria uma migração das motocicletas ou veículos usados, o que beneficiaria a indústria e os consumidores. Mas é um projeto estratégico para a indústria. E isso já teve algum desenvolvimento nos últimos dias, até já tem colunistas falando quanto custaria esse carro, o que seria a vantagem dele, e, resumidamente, a vantagem seria principalmente na questão de impostos. O que a Anfávia, quem fabrica carros, quer que as montadoras tenham uma legislação que defina esse carro popular, que ele entregue, atenda a legislação e tudo mais, custe baixo por causa do imposto, que tem um incentivo de imposto para que a fábrica consiga fazer esse carro por esse preço menor e entregar para o consumidor um carro com preço menor sem pagar tanto imposto, tirar do nosso... Porque o imposto, não sei se vocês sabem, imposto quem paga é o consumidor. As fábricas de qualquer coisa,
da bolacha que você come, do refrigerante que você toma, qualquer coisa, eles não pagam imposto, eles só repassam. Eles fazem a conta do imposto e quem paga no final sempre é o consumidor do produto que paga esse imposto, no caso nós. Então lá do começo da cadeia produtiva de qualquer coisa que você coloca na geladeira da sua casa ou você compra, tudo isso tem uma cadeia de impostos que sempre acaba no seu bolso. E isso aqui não é uma questão política, é uma questão simplesmente matemática. O imposto ele é só repassado, ninguém absorve impostos. Então agora vai começar a discussão. Realmente esse carro seria barato? Voltaríamos a ter carros populares com um preço muito mais barato? Seria isso mesmo? E a outra questão existe espaço, e eu acho que não existe espaço, já vou falando, para a gente retroceder em algumas legislações, por exemplo, o carro não precisa mais ter airbag, não, esses carros não precisam atender a esse nível de emissões, não, esses carros não precisam ter esses tipos de equipamento. Por exemplo, vocês aceitariam ter um carro popular hoje em dia, de novo, sem ar-condicionado? Um carro popular sem direção, por exemplo? Hidráulico, elétrico, acho que nem cabe, mas os carros nem são desenvolvidos para isso. Então, a figura que a gente tem na cabeça do carro popular era um carro antigo, do mercado antigo em que o carro vinha pelado, aquele carro que não tinha nada. Eu já andei muito em carro assim, testei muito Fiat Mille, testei Clio, que não vinha com nada, e tudo bem, o mercado tinha esse espaço para esses carros. Depois, não existe mais espaço, os carros têm que ter direção assistida, tem que ter, porque até os próprios clientes pedem isso. Até se o carro não vier com uma multimídia ali que tem uma telinha, as pessoas já começam a reclamar. Então, e tem uma outra questão também, que é a responsabilidade fiscal. Então, quando a gente abre mão, quando a gente como sociedade, e aí também não é questão de um governo ou não, qualquer administração pública que abre mão de uma arrecadação, ela precisa prever de onde vão vir os recursos para cobrir aquele buraco. Então você não pode simplesmente falar assim, não quero, eu como administrador público não quero mais cobrar esse imposto. Mas você tem que cobrir o que estava previsto no orçamento que ia entrar de um outro lugar, ou cortando gastos, ou cobrando impostos, cobrando taxação de outro jeito, para cobrir aquele buraco, porque o orçamento precisa ser atendido. Então não é tão simples assim cortar a questão dos preços e criar esse mercado popular. E tem uma outra coisa também, que é muito importante nessa questão de criar esse carro popular. Vamos dizer que esse carro popular seja criado, que ele custe 60, 65 mil, 55 mil, muito mais baixo do que hoje é um carro barato. Ok, que ele custe 55 mil. Existe um impacto desse carro em todas as montadoras lançando um carro assim no mercado de seminovos, porque uma faixa desses carros seminovos vai perder valor. Ou seja, tem toda uma cadeia de lojistas e empresas que estão com carros seminovos no pátio, as próprias montadoras com os seus concessionários têm carro, e esses carros vão perder valor assim que esses carros populares forem aprovados. Então, não necessariamente é bom do ponto de vista que todo mundo vai sair beneficiado. Quem tiver esses carros seminovos no seu pátio ou na sua garagem vai perder valor. Então, não é. E também tem uma questão de como que a cadeia produtiva atende isso. Porque se esses carros têm esse valor mais baixo, eles só fazem sentido com o volume. Então, nós temos hoje capacidade, as fábricas todas, de atender a esse volume, com os componentes ainda voltando a um patamar normal de fornecimento de chips, por exemplo. Então, tem várias coisinhas aí que são importantes. Na notícia saindo assim, tem que voltar ao carro popular. Legal, isso é muito legal de falar, é muito legal de subir no palanque e falar, mas tem várias questões na economia que tem que ser vistas antes de você simplesmente criar de canetada um carro popular que pode ser feito de qualquer jeito, tá? Então, queria fazer esse comentário para vocês. Vamos voltar aqui para as perguntas. Valeu, USA for Store. Já te digo, o Polo Track não vai ter preço de Gol, porque nem o Gol tem preço de Gol mais. Ricardo Capel. A gente perguntou na nossa aba comunidade lá do YouTube se alguém tinha uma dúvida na hora de comprar carro seminovo, e ele perguntou justamente: a dúvida é se nada foi adulterado na originalidade do veículo, as manutenções foram respeitadas conforme o manual do proprietário. Aqui, Ricardo, eu posso te dar a dica do seguinte: se você comprar um CARV certificado, você sabe que esse carro tem procedência porque ele tem um laudo cautelar. Então, todo carro que está na CARV, ele é um CARV certificado. E outro jeito de você se blindar
contra se proteger, se precaver de um eventual defeito de carro ou algum problema que o carro possa ter. E aqui pode ser até algum problema que não dá para ver, que o carro seja... que você tem algum problema depois de algum componente que venha a quebrar, que já não esteja quebrado, porque o carro você adquirir uma garantia para o seu seminovo, coisa que a Carve também oferece. Então, dificilmente alguém vai conseguir abrir um carro todo e te mostrar que o carro é totalmente original. Eu já vi coisas de carro com 1.000 km com problemas, carro 0 km já vi com problema, e carros com 100.000 km sem nenhum problema. Então, não existe uma regra. Com certeza, se você olhar isso, sempre vai dar certo. O que vai dar certo é você comprar na Carve, são carros que têm procedência. Uma coisa que eu queria comentar com vocês também, deixa eu ver se eu acho aqui, voltar na questão de SUV, a questão, por que brasileiro, por exemplo, não compra sedãs caros? Já perceberam isso? Eu vou explicar o que é sedã caro para nós brasileiros. Aqui no Brasil, nós não compramos Toyota Camry, Honda Accord, nenhum desses sedãs maiores, Nissan Altima, nenhum desses sedãs maiores que tem nos Estados Unidos com um volume bem grande. Nós não compramos aqui. Por que será isso? Porque nós, brasileiros, o mercado brasileiro, quando esse cliente vai ganhando dinheiro e vai podendo comprar um carro depois de um Corolla, de um Civic ou de um Cruze, ele não quer a versão mais cara desse carro. Por sinal, uma época a Chevrolet trouxe para o Brasil o Malibu, tinha um Ômega, mas trouxe o Malibu e não emplacou. Por quê? Quando o brasileiro passa desse patamar de grana de sedã e ele quer um sedã, ele já quer um carro importado. Ele quer um Audi A3, um Audi A4, muito mais o A3. Ele quer uma BMW Série 3, ele quer um Mercedes Classe C ou até um Mercedes Classe A, a linha A. E você vai olhar no papel, o carro tem um motor menor, vem menos equipado do que um Toyota Camry, do que um Honda Accord. Mas não importa, é aquela questão do status. Então, veja como o brasileiro até nisso tem um comportamento diferente. E não é só nessa faixa. Eu lembro quando eu estava falando com o pessoal da Mercedes há um tempo atrás, perguntando assim, por que vocês não trazem o Mercedes Classe o S nas versões 500? Na época eles não estavam trazendo o 500, eles traziam o Classe... traziam o AMG quase, só o AMG do Classe S. Ele falou, não, por causa acontece o seguinte, diferente de outros mercados, aqui o cliente desses carros muito caros, ele não quer a versão 500, por exemplo, do Classe S. Por quê? Porque na minha cabeça fazia mais sentido trazer o Classe S 500, porque é um carro grandão de patrão, de executivo, CEO. O cara vai no banco de trás, ele quer um carro confortável. Ele não quer a versão AMG, que faz mais barulho e tem a suspensão mais dura. Mas não, ele queria a versão AMG porque era a versão top. Então ele queria sair da concessionária com a versão mais cara do Classe G. Por mais que ela fosse mais confortável e tivesse uma potência que ele nunca ia usar, o S500 fazia mais sentido, ok, mas não era o que o cliente queria. Então eles não iam trazer um S500 porque o cliente não ia comprar. Ele não ia aceitar sair da loja com um S500 que não era o topo de linha. E aí você pode dar mais um degrau ainda, que são as personalizações. Então você pode pedir coisas ainda mais personalizáveis, né, nesses carros para sair ainda mais exclusivo. Então, esse comentário que eu queria fazer em cima da pergunta do Jason Neres, que era para falar de SUV e dar esse contexto também sobre como é o comportamento do brasileiro na hora de comprar carro. Um outro recadinho antes de terminar, lembrem de conferir os produtos da HyperX. A HyperX tem os melhores microfones e headsets para você que gosta de jogar videogame e também, como todos nós hoje em dia, está precisando fazer o seu call, fazer sua live, então use os microfones e os headphones da HyperX, beleza? Então, não se esqueça, coloque os comentários, deixe seu comentário nas redes sociais, deixe suas perguntas, deixe suas dúvidas e coloque lá #CarveResponde. Valeu, galera, até mais!